Trabalho bom. Eu sinto que eu posso ainda contribuir com o São Paulo dentro da minha profissão. Me sinto em plenas condições. O São Paulo não entra em qualquer competição para ser segundo. Ele entra para ser o primeiro. E ele, no momento em que não ganha um campeonato há tanto tempo, tem as cobranças, né? E a gente tem que ser resiliente, tem que saber lidar com situações assim. Eu sei, não gosto de trabalhar em situações duras assim, mas eu sei trabalhar assim. Muito bem. Eu tenho uma perguntinha para vocês irem pensando, vou fazer uma para o Eduardo Afonso, mas vocês vão pensando se é o maior desafio do Cuca, não sei se na carreira, porque a gente ainda estava lembrando na redação, tem aquela passagem pelo Fluminense para tirar do rebaixamento, aquela arrancada espetacular, do Botafogo, o título com o Palmeiras. Vocês vão colocar, sim, do Atlético Mineiro para cá, se é o maior desafio do Cuca. E para você eu pergunto, qual é o maior desafio do Cuca dentro do São Paulo? Remontar o time que não é dele, né? Porque o grande mérito do Cuca em 2004, eu acompanhei toda a passagem dele, foi montar um time, né? Ele chegou e montou um time e ele não teve tempo de colher os frutos da montagem, ele ficou só 9 meses, chegou em janeiro, foi embora em setembro. E esse time veio a dar lucro, em termos de títulos, no ano seguinte, quando ganhou quase tudo, Paulista, Libertadores, Mundial. E dessa vez ele não pega um time que ele pode montar, ele vai talvez remontar. Hoje ele foi cuidadoso nas respostas sobre reforços, dispensas e mudanças. Ele, inclusive, falou, sua pergunta é boa para o repórter, mas não dá para eu falar aqui que eu preciso estar... Você imagina um jogador que está nessa posição que vai acontecer. E mesmo quando questionado especificamente sobre Luan Elisiero, sobre Pato foi o que ele foi mais claro na resposta. Tá difícil, tem um grande clube chinês que tem uma proposta melhor, e a competição é inviável, não tem competição, na verdade. Mas está por dentro, né? Não tem. Se o cara chegar e falar, nós queremos o Pato, São Paulo não tem competição nenhuma, mas está monitorando, está vendo o que acontece. Significa que esse é um tema que já foi abordado nesses dias aí. Sim, ele já está por dentro, saberia que vinha uma pergunta e já tinha uma resposta pronta. Me parece que o grande desafio é remontar o time, e quando eu digo remontar, não é só tecnicamente, até algumas peças, é remontar um time que me parece assim que não está muito ligado no que é um São Paulo. E hoje o protesto da torcida na porta foi uma cobrança muito forte em cima de alguns jogadores, especificamente em cima de 4, embora o Jusilei e o Hudson tenham sido citados, mas Diego Souza, Nenê, Reinaldo e Bruno Pérez foram muito cobrados. E são jogadores, primeiro, que seriam líderes do grupo, né? O Nenê foi um líder do São Paulo no ano passado. Todos os jogadores, exceção talvez feito o Reinaldo, de um patamar salarial alto. E eu tenho comigo, isso não é uma informação, mas mais uma opinião do repórter que está lá, é que o Mancini será fundamental não na recuperação só de resultados, porque é o Campeonato Paulista, né? De repente, o Mancini só não passando o vexame de cair na primeira fase, toca-se, né? Eu acho que o Mancini, estou com a impressão que o Mancini vai ser responsável por passar um perfil técnico e comportamental dos atletas para o Cuca. E em cima desse perfil do dia a dia que ele vai viver e passar esse relatório para o Cuca, vão estar muitas definições de quem fica e quem sai. E quais posições o Cuca será obrigado a pedir reforço. Estou muito com essa impressão. Você acha que o Mancini não vai fazer o trabalho de recuperação, tentar recuperar algum jogador? Ele vai simplesmente olhar, lavo minhas mãos, Cuca, é isso aqui, ó. Acho que lavo minhas mãos não, porque acho que ele é um técnico que tem até capacidade para isso, pela experiência dele. Mas ele não vai... Eles têm uns carinhas lá que são tão ou mais experientes que ele. Vai de X9 o Mancini, é isso? Não sei se X9, mas acho... Mas eu tenho essa impressão, que ele, tipo assim, vai chegar pro cara, vamos imaginar, chegar pro Zé Elias e falar assim, amigão, não tá legal o teu comportamento. Você tá afim ou não tá? Se o cara continuar com o mesmo comportamento, ele só vai passar pro Cocó. Esse aqui eu senti que não tá afim. Mas aí eu vou entrar num detalhe, na época que ele era coordenador. Quantas vezes nós perguntamos pro Edu aqui sobre o comportamento do Jardine, porque o Jardine sempre foi um cara de cobrança. O Edu sempre falou, cobrou Diego Souza, cobrou todo mundo e tal, e agora ele vai cobrar? Ele tinha que ter feito isso antes. Quando ele fala como coordenador, quer dizer, ele espera perder o jogo para o São Paulo para chegar e falar assim, não, os nossos jogadores estão com problema mental. No que ele quis dizer problema mental, quer dizer emocionalmente. Baixa estima. Baixa estima e tal. Usou uma palavra péssima, né? Com a experiência que ele tem, ele jamais deveria ter falado dessa forma. Quer dizer, ele é o coordenador, ele não detectou isso antes?
Ele não passou para o Jardine antes, ele não conseguiu detectar que Diego Souza, que Mas Nenê... poderia ter agido. Ele poderia ter feito isso antes, não agora que o Jardine caiu. A função dele era essa. Agora, quer dizer, como treinador, por que ele não fez antes? E a função dele, desde o começo, qual era? Observar e passar para o Raí as coisas que estavam acontecendo. Não tem outra, além de ver o que está acontecendo ali, tentar ajudar uma outra, mas era realmente pegar pro Raí e falar, Raí, ó, no treino foi assim, foi assado. É essa a função, pelo menos que eu entendi, do coordenador. Mas esperar, ó, tomar uma pancada agora, perder para o Corinthians para poder vir a público e falar, não, olha, mentalmente o time está mal, ele tinha que ter trabalhado isso antes. Quantas vezes nós cobramos aqui a presença dele nas entrevistas? Quantas vezes aqui fizeram uma covardia com o Jardine no dia que perdeu na Libertadores, não teve um diretor que foi falar? Não teve um diretor que foi falar? Não foi presidente, não foi Raí, não foi coordenador, não foi ninguém. Deixaram o Jardine lá, não sabia nem o que falava. Cadê a diretoria serve para isso também. Ah, não, vamos dar a resposta no dia seguinte, mas tem que pôr a cara ali. E aí, quando coloca, fizeram o que fizeram. A gente já tem a minha opinião, não vou voltar, não vou repetir. Mas agora, depois de perder para o São Paulo, para o Corinthians, ele percebeu isso, que tem problema mental, quer dizer, ele está no dia a dia. E outra, Jardine sai num dia, no outro dia ele muda 5 jogadores? Por que ele não avisou antes que o meio-campo do São Paulo era pesado? Ele é o coordenador, ele está ali o tempo todo. Mas aí não é uma interferência muito forte no trabalho do treinador? Será que ele tinha carta branca para avisar o Jardine? Não, ninguém está falando eu não estou falando para ele chegar para o Jardine e falar, Jardine, tira esse, tira esse, tira esse. Não é isso. A função dele qual que é? No dia que ele foi apresentado, o que ele falou? Que ele ia ser o quê? O coordenador técnico. Que ia fazer o quê? Uma função mais ampla que a do Ricardo Rocha, porque o Ricardo era uma função mais de vestiário mesmo, de acompanhar a delegação, de chamar o jogador no canto. E aí o cara olhava, pô, o Ricardo Rocha está me chamando, vou respeitar, o cara tem uma história. O Jardine também tem um pouco do processo de, além desse papel de vestiário, um pouco do processo, o Mancini, melhor dizendo, tem um pouco do processo de adaptação da base ao futebol profissional, implantação de uma mesma fórmula de jogo, para o jogador não chegar diferente, jogou num esquema durante muito tempo na base, chega no profissional completamente diferente. Então ele também ainda talvez não tenha conseguido pelo início de temporada maluco do São Paulo, mas de tentar alinhar tudo ali desde o sub-13, sub-15, sub-17, para o cara já chegar. Tem isso, a mais do dia a dia, ali é o elo elenco diretoria, óbvio. Você não tem a liberdade de chegar e falar, Jardine, o que você acha? Você não acha que está pouco pesado? Você não acha que o time está sem mobilidade? Você não acha que o Hernani está muito forte e está sem mobilidade nenhuma? O que você acha? É a experiência dele, ele está ali para isso. Mas a gente não sabe se isso não aconteceu, né, Zé? Sim, mas não me parece, porque se no primeiro jogo ele tira todo mundo que estava mal... Eu não poderia dizer isso olha, eu falei para o Jardine não fez nada, mas... Sim, mas aí ele vem a público, no primeiro jogo ele vai lá e saca todo mundo. Eu acho que tem... eu acho que coordenador... Tem coisas interessantes que ele tentou ontem. Ele até explicou antes da bola rolar. E acho que tem 2 pontos. Um, ele queria Pablo, falando do jogo. Pablo e Gonçalo. Carneiro por dentro. Isso. Por quê? Para estreitar a linha do Corinthians, a marcação e jogar pelos lados. E eu ainda imaginei, pense, numa defesa que pelo alto toma todo tipo de gol, eu tenho 2 caras que aproveitam a bola, o jogo aéreo. Então eu vou atacar esse ponto. Faz sentido. Os 2 viriam com 3 jogadores no meio. Os 2. Clássico. Você acha que o Corinthians veio... E o São Paulo também. Mas aí eu sei. Você está falando da parte tática. Então, tudo bem. Digo assim, em termos de mudança. Sim, mas eu estou falando de uma outra coisa. Estou falando de uma outra função que ele estava ali para fazer. Zé, mas você não sabe se ele não fez. Até que ponto, ele vai interferir? Não, mas se é coordenador, você vai interferir no trabalho do cara? Uma diferença. Eu não estou falando que ele tinha que interferir. Eu não falei em momento algum que tinha que mudar, escalar. Mas quem disse que tudo isso não foi falado para o Jardine? Não me parece. Não me parece. Porque se no primeiro jogo, a primeira oportunidade que você tem, você está 40 dias, a primeira oportunidade que você tem, você vai lá e tira 5 jogadores, acaba o jogo, você vai lá e fala assim, o time tem um problema mental, mas imagina, tá mal, Zé, de autoestima. Imagina outra situação. Desculpa. Mas o time não Jardine e escala o time dele para jogar. Mudança? Não, o time precisava de uma mudança. Eu estou entendendo o que você está falando, mas se ele chegou e conversou com o Jardine não fez, e a primeira oportunidade que ele teve, falou, vou fazer do jeito que eu propus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, William. Como coordenador, esses defeitos, essas coisas já teriam que ter sido detectadas. E quando eu falo que coordenador não está ali só
principalmente quando você contrata um treinador, que é treinador ainda, para fazer a função de coordenador, esse cara, pegando um interino da base, né? Foi interino, depois um cara sem experiência no profissional, eu acho que esse cara, já que o Raí não fazia porque tinha outras funções, eu acho que esse cara poderia ter muito bem. Eu acho que o Mancini, pela experiência que ele tem, pela rodagem que ele tem em termos de tudo aquilo que ele já passou no futebol, ele poderia ter muito bem e falar, ó, é assim, assim, assim. Zé, vamos lá, tal, vamos conversar. Mas assim, depois vira público, então ele deveria ter falado isso antes. Entendendo a sua posição, mas são detalhes aqui importantes. Assim, como ele foi contratado como técnico ainda, para uma função que ele estava iniciando, não estou querendo defender e nem ele me disse isso, estou só imaginando uma situação, da mesma forma que você. Talvez houvesse até um melindre dele em se posicionar, porque muita gente, quando ele foi contratado, falou, ele é a sombra do Jardine e ele vai... De fato, se confirmou. Acabou. Então, talvez o cara puxou o freio ali. Então, mas é isso que talvez eu falo. publicamente ele tivesse ter sido mais claro numa entrevista e tudo mais. Mas aí que são várias nuances, né? Mas é o que eu falo, a gente não sabe. Tudo bem, eu estou falando só da hipótese, como um coordenador, a gente não sabe, como você falou, não tenho melindre e tal. Tudo bem, não tem melindre, então é o seguinte, vem cá, acabou o jogo, tem determinadas coisas, com a experiência que tem, você não pode falar. Foi o mesmo erro que cometeu o Jardine quando assumiu, o Aguirre saiu de manhã e ele assumiu à tarde e falou assim, não, com esse time aí eu faço jogar mais. Sim. Nas devidas proporções, é a mesma coisa. É o teor da entrevista. É o teor da entrevista. Que te leva a crer que ele podia... que faz isso. Sim, faz isso, entendi, entendeu? Mas, assim, tem determinadas... Eu cansei de falar aqui, eu acho que ele deveria ter protegido mais o Jardine. Se o Raí não fazia, eu acho que ele poderia ter protegido mais, ter colocado mais coisas. Talvez o Jardine, e aí você sabe melhor do que eu o que aconteceu no dia a dia, né? As cobranças, eu acho que aí faltou vir a público um cara maior e chegar e cobrar publicamente esses caras que a torcida veio cobrar. Sim. Você sabe do que eu estou falando, eu também sei porque eu tenho informações como é que funcionou o ambiente do São Paulo, o vestiário, entendeu? Então, assim, faltou isso. Agora, depois da primeira partida vir a público e falar que o time está mal emocionalmente, ele não precisa falar. Todo mundo está vendo desde o começo do ano. É isso. Agora, taticamente, aí o Calçade, eu estou falando... Aí o Calçade fala, eu concordo com o Calçade nisso, sobre as mudanças. Aí vai, Calçade. Eu acho que ele tentou assim, se ele repetisse o time do Jardine, e ele não conseguiu, mesmo, né? e da quarta para o domingo, ele não conseguiu mudar a cabeça dos caras, que não vai, assim, então... O que está acontecendo, né? Ele tem que mudar. Eu acho que ele tem que mudar. E mudar para encarar um adversário que lá, você sabe, tem um histórico. O Corinthians tem 10 pontos, 6 ganhou em clássico. Em 2 jogos ganhou 6. Nos outros 5 ganhou 4. Então, assim, a gente ainda vai falar lá na frente, ele se mobiliza para isso e dá certo. Então, ele tentou estruturar uma equipe para tentar ter velocidade e, ao mesmo tempo, na hora que a bola chegar, usar a deficiência do Corinthians, que é o jogo pelo alto. E tomou um gol, tanto que o Corinthians tomou um gol de escanteio na primeira trave. Tá, né? Coisa assim rara num Corinthians seguro. Neste Corinthians tá comum. Ele tentou mexer. Agora, veja que eu insisto no que eu falei ao longo da semana. Quinta-feira é linda a resposta. Tá todo mundo querendo arrombar o CT. Tá, trocou. O Cuca é o treinador. Tá bom. No domingo, tem mais uma derrota. Seguinte, o Cuca, 15 de abril, quando o Cuca chegar, a gente vai ver que São Paulo ele vai receber. Até lá, o Mancini tem que trabalhar como se fosse o último trabalho da vida dele. Não dá para pegar esse tempo e ficar assim, vamos ver o Cuca. O Cuca, o que você está achando dessa minha ideia aqui? Mancini, não dá para fazer mesa redonda, cara, para dirigir o São Paulo até o final do mês, até o metade do mês de abril. Ou o Mancini abraça e vai, e na hora que ele entregar para o Cuca, fala assim, olha, aqui melhorou, aqui piorou. Agora bota as suas ideias. Imagina assim, dentro desta necessidade extrema, de urgência que tem o São Paulo, você imagina criar esse debate entre o treinador A e o B a respeito da forma de jogar, do que deve ser feito, qual é o jogador que entra, sendo que tem um sentindo o dia a dia, e não é de hoje, é lá de trás. Ele era o cara que estava do lado, sabe tudo o que acontece ali, e agora ele é o cara que está falando com o jogador diretamente. Não dá para... O Cuca, sim, esqueça o Cuca agora,
lembre do Cuca dia 15 de abril, se ele chegar no dia 15 de abril. Até lá, é preciso levar o São Paulo, porque o ano não pode começar dia 15 de abril. Posso fazer uma pergunta? Não pode começar. O Cuquinha não pode acompanhar os treinamentos? Pode, mas não irá. Hoje tiver... É um erro, né? Não irá Esse porque... é um erro. Ele teria que acompanhar. Se é o pessoal da comissão, uma coisa é o Cuca. Outra coisa é o Cuquinha. O Cuquinha não vai fazer nada. Cuquinha, vamos trabalhar. Vai lá O Cuca irá com que frequência? Então, ele não será diário no São Paulo por enquanto também. Mas, lógico, vai participar mais efetivamente do que o Cuca no primeiro momento. O Cuca tem um tratamento para seguir. Ele hoje está super empolgado. Achei, assim, conhecedor do Cuca há tanto tempo, bem de saúde, demonstrou muita energia, usou até vou energizar esse time, enfim, mais magro, enfim. Vi um Cuca realmente disposto a assumir um desafio. Eu conheço ele há muito tempo, converso com ele, tenho um bom relacionamento com ele. Ele tinha essa dívida com ele mesmo, de voltar ao São Paulo. Ele sempre me disse que era um ciclo que não tinha acabado, que ele precisava voltar para dar uma resposta. Pô, ele montou um time que foi campeão, ele não foi campeão com o time que ele montou, ele queria esse desafio. E o São Paulo estava precisando, talvez, de um cara como ele a partir de agora. E o Cuquinha vai ser integrado aos poucos, né? Porque daquela comissão técnica que saiu, por incrível que pareça, sobrou só para um cara. O Sandro Former, que era técnico da base do Coritiba, veio de auxiliar do Jardine, foi o único que foi mandado embora. Porque o Jardine vai continuar em outra função, ele acabou. Então, o Mancini, num primeiro momento, não tem um auxiliar técnico, né? O Mancini está ali com o Carlinhos Neves do seu lado, tudo mais, não tem um auxiliar. Então, o Cuquinha vai ser integrado, mas muito aos poucos também. Não vai ser uma coisa, ele já vai estar amanhã participando do treino. Quero ouvir o André Kfouri, que está quietinho até agora. André, por favor, se pronuncie. Responda a pergunta que eu fiz, por favor, e fique à vontade para falar com o Edu. A pergunta que você fez é difícil de responder, porque ele tem uma carreira tão interessante, tão longa e com momentos de tanto brilho, que a gente medir os desafios é muito difícil. Mas eu acho que ele teve uma situação no Palmeiras quando ele voltou, e o projeto do Palmeiras naquela temporada foi abortado pela diretoria quando as coisas começaram a se complicar, embora aqui de fora a gente não entendesse direito por os motivos da precocidade, da demissão de um técnico, que era vaiado pela torcida organizada, a mesma torcida que pedia a volta do Cuca ainda durante o campeonato estadual, mas que na Libertadores vinha fazendo um bom trabalho. Ali ele chegou como, não, Cuca volta, ele foi campeão no ano anterior, o time na mão dele vai render de uma forma completamente diferente e o Palmeiras vai ganhar alguma coisa com ele. Não foi o que aconteceu. A clara incompatibilidade entre a maneira que ele enxerga o jogo, o time que ele montou no ano anterior e os jogadores que tinham sido contratados para uma outra ideia, para um outro técnico, não fazendo juízo de valor ou de gosto, apenas ideias diferentes, as coisas não andaram bem. Eu acho que ali ele teve um momento que é marcante, né? Essa coisa de não existe treinador que chega e resolve todos os problemas, independentemente dos jogadores que estão. Não existe esse cara. É preciso ter trabalho, é preciso ter fases. Embora no futebol brasileiro esse tipo de raciocínio praticamente nunca seja respeitado, ou nunca feito. Vitória. Exato. Mas ali a coisa não funcionou. Existem algumas semelhanças, né, com o momento atual. Ele também está recebendo um time que não foi ele que montou. Eu acho até que esse time tem mais condições de atender o futebol que ele pretende aplicar do que aquele Palmeiras quando ele chegou. Mas eu não consigo entender como uma boa ideia essa ponte entre um técnico até ele chegar. Sem que haja uma transição, de certa maneira, como que se fala na transição de governo, né? Com colaboração dos dois lados, uma equipe de governo que recebe a outra, faz reuniões, passa todas as informações e deixa a coisa um pouco mais suave. No final, aquela frase, nunca teve uma transição tão perfeita como essa. Uma coisa mais suave. Entenderam muito bem. Sem uma ruptura tão grande, né? Isso eu não consigo entender. Eu acho que isso é um convite a problemas. Das situações menos prováveis até as mais prováveis. Quais são as situações menos prováveis? Por exemplo, se o Mancini for campeão estadual com o São Paulo. Peraí, não vai, esse campeão, esse time aí não vai. Eu também acho que não. Mas pode. Mas o futebol já nos causou surpresas maiores do que essa, né? Se o Mancini for campeão estadual, ele pega a taça, entrega, tira a medalha, entrega o time, tchau, beleza, muito bem. Aí o Cuca perde 3 jogos seguidos em 2 semanas no Campeonato Brasileiro.
Como fica? Ah, já vai ter gente falando, com o Mancini. Isso é improvável. Mas a forma como o São Paulo está fazendo as coisas abre a porta para isso. Se der tudo errado no Campeonato Paulista, embora os dois treinadores estejam, eu falei isso no linha de passe, estejam nesse momento desfrutando de uma estabilidade incomum no futebol brasileiro, né? Tanto o Mancini quanto o Cuca têm 2 meses de trabalho, de emprego garantidos, porque o Mancini não vai ser demitido, porque senão quem vai assumir? O Raí. E o Cuca não pode ser demitido antes de assumir o time. Então, até o fim do Campeonato Paulista, embora o Cuca tenha dito hoje que pretende voltar um pouco antes, né? Tomara que ele possa, tomara que isso não signifique um atropelo, algo que ele não deveria fazer, ou que faça contra ordens médicas. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece pela vontade de voltar a trabalhar, por se sentir bem, como ele disse hoje, que está se sentindo muito bem. Aliás, esse assunto é pouco abordado, né, na ordem das importâncias. Tem um cara que está fazendo um tratamento cardiológico. Isso. Hoje ele explicou bem, ele está fazendo esse tratamento para não ter problemas no futuro. Não é que agora ele está lá em casa e não pode ficar nervoso. Não é isso, né? Mas vamos colocar em ordem as coisas. Tem uma pessoa fazendo um tratamento que é importante para a saúde dela. E isso é óbvio, crucial para o trabalho dela. O que para mim é difícil de entender e não é uma boa ideia é justamente essa transição. Porque se o assistente do Cuca, que é o irmão dele, passasse a trabalhar como assistente do Mancini... Direto, né? Direto, todo dia, treinando, pensando no time, indo aos jogos e fazendo um trabalho que, óbvio, o Cuquinha sabe como o irmão pensa, está em contato com ele. Se o time do Cuca começasse a ser montado e trabalhado agora, eu teria mais facilidade de entender. Olha, o Cuca não pode trabalhar mesmo, mas o time dele está sendo montado aqui no Campeonato Paulista, que não tem importância nenhuma, nem para o São Paulo, me desculpem, nem para o São Paulo, nenhuma importância. Se o torcedor do São Paulo ganhar o campeonato, se o São Paulo ganhar o campeonato estadual, o torcedor no final do ano vai falar, beleza, foi bom o ano e nada mais. E se o São Paulo for eliminado na primeira fase do campeonato estadual e não ganhar nada no ano, será que o torcedor no final do ano fala, ainda teve isso, ainda fomos eliminados na primeira fase do Ainda teve isso. Esse é o problema do Cuquinha. Então. Chegar o Cuca com a crise para administrar. Bom, mas... Porque senão, Calçade, o time começa a ser montado no final de abril. Não é isso? É maio. Teremos 3 times. Aí vem, e aí, como é que vai ser? Copa América. Esse é um ponto importante que você está falando, muito importante. O Cuca falou sobre a história, ele citou na coletiva, que talvez possa vir antes e tal. Vamos ver o que o Cuca fala sobre isso e a gente vai voltar aqui, porque tem esse ponto do assumir no dia 15 de abril que a gente já vem discutindo desde semana passada. Vamos lá. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou fazendo um tratamento justamente para não ter problema futuro, que eu quero viver quanto mais eu puder. Quero estar com a minha neta, quero estar trabalhando o tempo todo. Eu precisei dar uma parada para dar uma cuidada em mim. Avisei o pessoal do Santos, estou em fase final desse tratamento lá em Curitiba e era para 2 meses, tá bom, mas do jeito que estou me sentindo, acho que vai antes. E vamos estar aqui trabalhando o quanto antes para poder ajudar o São Paulo. A gente conversou com ele depois da coletiva, assim, os mais antigos foram lá conversar com ele. Foi muito rápido, porque estava o Raí, estava o Leco, todo mundo querendo levar ele para uma outra parte lá do prédio do CT, mas deu para ali 2, 3 minutos conversar. Ele mais ou menos explicou. Eu não vou nem tentar explicar o que ele me explicou, porque eu sou leigo totalmente. Explicou de uma parte gelatinosa do sangue, que não sei... Bem, enfim, mas o que ele me passou assim, estou podendo fazer tudo, estou jogando bola. Então, a única coisa que eu estou restrito neste momento é o estresse, que é justamente o que o cara mais passa sendo técnico. Ele falou, a única coisa mesmo, eu não posso ainda passar o estresse. Jogando bola, fazendo exercício, comendo bem, estou super bem. Ele estava mesmo, eu olhei ali e falei, o cara parece que até ficou mais jovem, o Cuca tá novão, tá. Ele não pode estressar nesse momento. Então é bom ele ficar até meio distante do São Paulo mesmo, há algum tempo, porque, né? Só acompanhar de longe. O lugar para se ter estresse hoje em dia é o São Paulo. A minha pergunta é assim, eu já me posicionei aqui semana passada, mas eu tenho que fazer um papel de advogado do diabo aqui, tá? Vamos lá. Realmente não é o mundo ideal. O Cuca vai assumir só dia 15 de abril. Vamos colocar o 15 de abril, não vamos contar o que está falando de voltar antes, de chegar antes. 15 de abril. Até lá é o Mancini, mas podia ser o Cuquinha, mas não é o mundo ideal. Tá. Se o São Paulo não faz isso, quem o São Paulo ia contratar? O São Paulo ia precisar de um treinador. Ia trazer quem? Qual seria o nome? Mais fácil é perguntar, qual que é o perfil que o São Paulo pensava de treinador?
quê? Isso aí não tem faz tempo. Não é? Qual o perfil que o São Paulo... Isso aí não tem faz Você tem que tempo. primeiro estabelecer um perfil para você partir para os nomes, né? O perfil do São Paulo, pelo que me parece, é mudar o perfil anterior e trazer um cara, o cara já consagrado, mais pesado, entre aspas, o medalhão e tal. Mas ia trazer quem? A pergunta é essa. Mas aí eu acho que assim, o São Paulo tem que voltar um pouco às suas raízes. A gente fala sobre perfil de treinador. Eu já acho a identidade do clube. Não é o perfil do treinador. Porque o perfil do treinador pode durar 3 meses, 4 meses por causa dos resultados. Ganhou, perdeu 3, já está fora. Aí você tem que trocar um novo perfil. O perfil do treinador. Não, eu acho que o São Paulo tem que voltar e entender a sua identidade. Qual que era o time do São Paulo, como conquistou, como foi. Nossa, nosso time tinha isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O que está faltando para a gente, de novo, recuperar isso tudo que nós conquistávamos no passado? Está faltando uma série de coisas, então vamos primeiro estruturar, vamos fazer isso daí, para depois os treinadores, eles serão automáticos. Você não vai precisar, vamos procurar um perfil aqui, vamos procurar porque o São Paulo perdeu tudo nos últimos 10 anos, com vários... sem contar a Sul-Americana que ganhou, evidentemente, mas tem gente que vale, tem gente que acha que não vale, mas com todos os perfis. Com o estrangeiro, com o novato, com o medalhão, com isso. Aí eu te pergunto, qual é a identidade do São Paulo nesses últimos 10 anos? Não sei, mas a partir do momento... Não tem. Você não fala assim, por exemplo, você pega o time do Corinthians, você sabe que você vai pegar com o time do Corinthians vai ser aquilo lá, vai ser assim, 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 vai ser chato. O pessoal do Flamengo está cobrando até hoje o quê? Um time que tenha uma capacidade técnica de jogar, um time mais bonito, vai com futebol, mas mais competitivo. Até hoje não conseguiu. Acho que o São Paulo dá para definir. Mas o São Paulo tem que definir mas isso. acho que dá. O São Paulo é um time que nos últimos anos aposta em jogadores sem contrato, esse é o perfil de contratação, veteranos em fase final de carreira, que ainda rendem alguma coisa, e agora, nos últimos 4, 5 anos, tem tido um acesso de base maior do que teve. Cotia ficou um tempo, só se falava que o Lucas era o único mérito de Cotia, o Casemiro, enfim, mas você pensava um por temporada. Nos últimos 3, 4 anos subiu muita gente, então o perfil tem sido esse, jogador... Aliás, quando o Cuca já montou o time em 2004, já era um perfil de contratação desse. Jogador que terminava contrato, você não pagava multa. E esse é o perfil de contratação. Apesar que gastou uma nota preta com alguns jogadores. Agora, recentemente... Diego Souza, Pablo, é isso aí, Everton. jogador... Ele não traz jogador de ponta que vem e resolve. Traz jogadores que ainda são bons. O Nenê é um bom jogador. Eu acho o Nenê um ótimo jogador. Mas já não é... Talvez o último que tenha chegado assim, era numa condição não segura, mas o São Paulino quer de volta até hoje, é o Pato. Sim. Eu acho que tem as duas coisas. Acho que uma coisa é a identidade do clube e a outra é o perfil do treinador para implantar essa identidade. Se o cara que você escolheu, o jogo dele nega aquilo que você quer, que você acha o ideal, alguém errou na escolha. E isso é normal no futebol brasileiro, é todo dia assim. Os clubes, essa tal identidade, ela é raríssima. Ela não existe, para a minha visão. Existe assim. Quem fala muito nisso e geralmente tenta ir nessa direção, mas erra também. É o Santos. O Santos tenta, fala muito, quer e consegue ir, às vezes, geralmente. Mas no caso do São Paulo precisa de um título para poder... Primeiro precisa vencer. Deveria ser um... ter a tranquilidade de pensar. Como nós vamos vencer? Quais são os caminhos? Os caminhos são esses. Este tipo de futebol, este aqui é o nosso elenco, porque é preciso conhecer o elenco na hora de contratar um treinador. Se você... No meio de uma temporada, se você vai permitir ao seu treinador montar um grupo, então você escolhe o treinador e depois monta o grupo dentro daquilo que ele pensa. Se você já tem um grupo pronto, você tem que pensar e olhar e falar assim, peraí, será que combina? Eu não tenho nenhum, estou imaginando aqui, não é o caso do São Paulo, eu não tenho nenhum centroavante grandão para ficar ali na área fazendo parede. E o treinador que eu contratei adora esse tipo de jogador. Bom, vou ter que ir ao mercado, ou não posso ir, então não contrato o cara. Saber casar essas questões que fazem muito sentido. Como eu quero jogar, qual é o time que eu tenho e um treinador que chega no meio da temporada. Quando o Cuca se der conta do São Paulo, já é maio. Mas começo do Brasileiro. Começo do Brasileirão. Mas a gente é o começo do trabalho dele. Sim. Ele não pode dizer assim, o meu trabalho começou quando o Jardine caiu. Pode? Não vai poder falar isso. Só se tiver ganhando todo mundo. Eu estava ali, por perto. Agora, se não der certo, eu falo assim, meu trabalho começa agora. Eu acho justo com ele. Não é justo
dizer que o trabalho dele começa com o Wagner Mancini, até porque o Mancini tem que esquecer tudo e ir trabalhar este São Paulo para ontem. Quando o Cuca chegar, aí agora vai o relatório de todo mundo, da forma de jogar, ele vai estar vendo, mas nada como uma coisa mais ampla. E aí é final de estadual. Geralmente no final dos estaduais, em clubes grandes, você tem um movimento de saída e de chegada. Então aí talvez ele tenha 2 ou 3 nomes para falar. Ali, ali e ali. E mas o torcedor sabe onde precisa, né? Não é o assim, de novo, treinador. não é o mundo ideal. Não, é, Claro que não. Isso não existe. Só que é o mundo que está, é o cenário em que o São Paulo está envolvido. Ah, mas São Paulo errou porque fez o Jardine, porque mandou a Guerra embora. Isso já foi, não tem jeito. A situação agora é que precisava de um treinador. Se não fosse o Cuca nessa condição, quem seria? Quem que o São Paulo iria trazer agora? Porque o São Paulo, a gente está falando de perfil, tudo bem, tem milhões de perfis. Só que agora o São Paulo parece que olhou e falou assim, o Cuca tem uma relação conosco, 2004, teve uma boa passagem, isso faz sentido, essa isso história, São Paulino é bom. Um cara vencedor, campeão recentemente e tal, papá. Quais são os nomes no mercado? Quem o São Paulo iria contratar agora? Você exclui todos aqueles mais jovens, porque Me parece que não era por aí. Você está saindo de uma